Então, boa tarde a todos. Estamos fora do corpo, depois de um longo esforço, aplicando muitas técnicas, conseguimos sair do corpo. E aí, bom, temos que continuar aí a nossa unidade 10 até o capítulo 326. E aí, eu deixei de propósito o capítulo. Vou ver só o número dele aqui para não falar bobagem. 326. Deixa eu ver o número dele direitinho aqui. É o 293. É o 293. Aí tem um capítulo no meio dessa história sobre Tenebres. Vocês não estranharam, não? O que o capítulo da Tenebres está fazendo num livro de projeção, um tratado sobre projeção, como técnica quando a gente está fora do corpo? Então, a primeira pergunta que quando eu olhei, eu falei, ué, o que esse capítulo está... Porque é impressionante. Isso é da primeira revisão do Projeciologia, né? Que ele fez em 98, após ter escrito o Manual da Tenebres. E esse capítulo é um extrato, uma condensação impressionante do Manual da Tenebres. Em poucas páginas, ele consegue praticamente condensar ali todo o conteúdo do Manual da Tenebres. Então, vão pensando nessa pergunta, porque ela tem várias respostas. Tem a minha e deve ter a de cada um de vocês para a gente debater. Mas não vamos começar por ela, não. Vamos começar por uma outra mais objetiva, que é na página 595, quando ele fala aqui da preparação para a técnica. É logo no segundo parágrafo. Então, observa o que ele diz. Eu vou ler aqui. Nas práticas diárias do TENEPS, você, na condição de sensitivo, homem ou mulher, sozinho, se acomoda em um leito, de preferência no escuro, relaxa, medita e dá passividade mental e muscular à amparadora ou ao amparador extrafísico. Sobrevém a incorporação ou semi-incorporação para a transmissão de energias conscienciais assistenciais, como você sentado ou de pé. Primeira pergunta. Que história é essa de relaxa e medita? É uma das poucas vezes que eu vi essa palavra empregada em conscienciologia. O que é meditar aí nesse contexto? O que vocês entenderam? E vamos depois eu conto o que eu entendi, posso estar enganado. Mas me chamou a atenção, porque, em geral, não se fala, não se usa muito essa palavra no contexto da conscienciologia. A gente evita meditação, tudo que possa ter assim, relação com outras linhas de conhecimento que possa causar confusão. A gente, em geral, evita um pouco. Beth, o que você pensou aí a respeito? Eu ia pedir para te repetir a página onde está. 595. Né? Então, ele manda sentar lá, deitar no escuro, relaxar e meditar. Eu quero saber o que é meditar. Vamos amar, já está lá a postos. Osvaldo, pessoal, não, eu vejo assim, é engraçado que ele fala da passividade mental depois que de meditar, né? Ele fala meditar, porque relaxar e passividade mental são duas coisas diferentes. Agora, eu entendo que meditar é você aplicar uma daquelas fórmulas lá do mindfulness, né? Que você presta atenção na respiração, presta atenção nos pensamentos, tem um alvo qualquer que você medita. Mas quando ele fala passividade mental, aí já tira esse processo da meditação, pelo menos ali como eu penso na meditação. Isso parece Tá. coisas que são divergentes, entendeu? Mas repara que está em sequência, ele não manda É, fazer, ao mesmo tempo, né? manda relaxar, meditar e dar passividade.
Aí eu quero saber assim, o sentido mais próximo que vocês encontraram para essa ideia de meditação que não é comum nos nossos estudos. Liane, a Liane vai desempatar aqui. Não Vamos ver. sei se eu vou desempatar, mas vou tentar. É a tábula rasa. Você ficar com a mente vazia, eu pensei nisso. É, isso seria meditação passiva. Você esvaziar a mente. Não sei se é dessa que ele está falando. Vamos ouvir mais gente. Tá. Tá? Seria, posso falar? Pode, pode. Talvez. Ai, não, elas são com a Maria está com a mãozinha ali. Verdade. Vocês estão indisciplinados hoje. Tem que disciplinar o grupo. Tudo bem, Levantem, tudo levantem as bem. mãozinhas. Isso. Eu pensei assim, que assim, na TENEPS, normalmente, quando a gente chega, eu, por exemplo, eu faço uma reflexão, o que Uhum. aconteceu durante o dia, onde eu tenho que dar uma arrumada ali, o que aconteceu no dia. Eu pensei assim, não uma meditação, mas uma reflexão do que aconteceu durante o dia, para estar o lugar limpo. Não sei, talvez eu esteja Não, equivocada. eu concordo contigo, mas ele não fala reflexão, ele fala Não, meditação. é meditação, é. Se fosse reflexão, eu ia pular o parágrafo, tá ótimo. É a técnica das 24 horas, que se chama, né? Você senta lá para fazer a TENEPS e rever as suas 24 horas, ver quem você maltratou, né? Quem você virou a cara, tudo isso, né? Desamar de novo. Era isso que eu imaginei, essa meditação ser vamos dizer, retrospectiva do dia, né? Você ficou alguém mal parado, alguma coisa que você fez que não foi bem compreendida e tal, você faz essa revisão. Tá? Mas Tá? aí seria nessa linha que eu estava pensando. Agora, medita, aí eu não sei se ele poderia estar, não sei, eu não, realmente não. Tá. Vamos ouvir a Marlise e depois o Ricardo. Eu pensei assim, meditar no sentido que vai haver provavelmente uma descoincidência, né? Vai relaxar, pode ser que saia do corpo e vá para o extrafísico e medita na assistência, que é o trabalho que deverá ser feito. Mas aí é mais refletir, você não acha? É no É. sentido mais de refletir do que meditar? Não sei. Uhum, Aí, quando eu escuto você falando, eu escuto assim, reflexão. uhum. Eu E também pode pensei, acontecer, não como tem, a não Maria tem, falou. tem problema nenhum. Ricardo. Hum, a meditação é uma prática de foco, num Isso. objeto ou num pensamento ou até numa atividade. Então eu vejo a coisa mais por aí. Como está ali junta à passividade, eu vejo um pouco este sentido aqui nesta frase como sendo meditar nessa atividade até ou nessa passividade mental e muscular à amparadora ou ao amparador extrafísico. Uhum. Mais alguém? Gente, está tudo certo o que vocês disseram, eu não estou discordando de ninguém. O que eu vou fazer quando vocês todos falarem é usar um termo aí que o Isamar chegou muito perto dele. Mas eu quero que todo mundo fale. E aí, senta para fazer tenepes e medita. Como é que então é budismo? Como é que é? Misturou conscienciologia com budismo? Como é que fica? Aí a gente tem que olhar, né? Qual é o sentido da palavra, os múltiplos sentidos da palavra meditar. Né? E tem um deles que eu penso que casa muito bem com essa preparação aí para a passividade, que é o Ricardo e o Isamar chegaram muito perto aí, que é o foco no presente. O que a gente mais escuta dos tenepsistas que é mais difícil de fazer? É aquietar a mente. A pessoa senta ali para fazer a TENEPS, ela pensa em tudo, menos que ela está sentada para fazer a TENEPS.
menos que ela está parada ali por 50 minutos para destinar energia para assistência. Então, o que eu penso que seja esse medita, né, que ele traz? Foca nesse momento, foca no objetivo da TENEP, traz a sua pensenidade para o compromisso que está ali assumido. Eu dou bom dia para o amparador. Não sei se você... Quando eu fazia de noite, eu dava boa noite. Agora eu dou bom dia porque eu voltei o horário para de manhã. E eu acho que é bem educado. A gente receber uma pessoa em casa, a gente tem que dar bom dia, né? Só que esse bom dia é uma espécie de um protocolo para mim. Não é um bom dia assim, bom dia, como... Não é um bom dia automático. Eu presto atenção no fato de eu estar dando um bom dia. E aí, normalmente, a resposta, a sinalética, é imediata. É como se ali plugasse. E aí a sessão começa a se desenrolar. Aí eu começo o meu relaxamento, mas com foco no presente. Se eu quiser fazer a técnica das 24 horas, eu vou fazer um pouquinho antes disso. Um pouquinho antes do bom dia. Bom dia é metafórico, tá, gente? Sou eu que uso. Ninguém precisa estar dando bom dia. O amparador deve até rir disso. Não tem importância ele rir. Não tem erro nenhum. Tá? É esse foco no momento. Você sentou ali para fazer o quê? É para reclamar, é para ver tudo na vida que não deu certo. Não, a assistência não é para você. Em princípio, você está ali para doar. Você está ali para transferir energia. Em princípio. Não quer dizer que você não possa ser assistido. Pode. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é ali para você atuar como uma mini peça, se integrar com as suas energias, e o comando não é seu, não é você que... Isso tem uma ortopensata no léxico que fala com muita clareza. Quem está no comando é o amparador. Não adianta você querer que a energia vá para o seu primo, que está precisando, se tem a consciência precisando mais para o seu primo. Seu primo, eventualmente, vai ser atendido quando... Se é que você vai ter capacidade de atender o seu primo, sabe? Mas o comando ali não é seu. Por isso que você faz um pedido de TENEPS, é uma solicitação. Mas não quer dizer que o amparador tenha que atender o seu pedido. Ele vai atender lá dentro da prioridade que ele, pela visão de conjunto um pouco maior que ele tem, ele conhece melhor que a gente. Certo? Faz sentido isso dentro do que vocês conhecem da TENEPS? Né? Porque a gente quer controlar tudo, né, gente? A gente quer dizer para quem... Eu conheci uma vez que sentava e dizia: amparador, você vai até o amparador da fulana e diz para ele que essa energia que eu estou exteriorizando é para ajudar a fulana. Eu consegui ensinar o amparador a trabalhar, né? Mas vale tudo. O amparador não fica aborrecido com essas coisas. Então, entendo esse medita como foco no que você está fazendo ali naquele momento. Recupera mentalmente. Qual é o propósito? Para que você sentou ali 50 minutos? Em princípio, não é para você, não é para nós. Certo? Agora, vamos seguir aqui na definição, que tem umas coisas importantes. Sobrevém a incorporação ou semi-incorporação com você sentado ou de pé. Isso, para mim, até certo ponto, é uma novidade. Eu não conheço ninguém que faça TENEPS de pé. Se vocês quiserem comentar. Até porque eu acho que atrapalha um pouco a descoincidência. Eu Você posso está fazer ali um comentário? 2, 3, onde você quiser. A Eliane Stedley, uma vez ela me deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ela disse que teve uma época que ela estava começando a dormir muito na TENEPS. Então, ela se propôs fazer em pé só para parar com essa coisa de dormir. Perfeito. Então, vai ser um artifício, né? Como artifício Perfeito. momentâneo, né? Perfeito. Para evitar de pegar no sono, né? Que é assim, todo mundo acha muito normal dormir na TENEPS, mas não é, não. O amparador me apagou para me assistir. Não, que você que conseguiu ficar acordado. Para assistir você, não precisa te apagar. Né? Você que não tá conseguindo ficar acordado. Vamos assumir as coisas como elas são. Então, esse medita
ele tem um papel muito sério nessa conexão com o que está acontecendo ali no momento, né? Presta atenção nas energias, presta atenção no energossoma, principalmente, que vai ser ali a fonte de boa parte das sinaléticas, a maioria delas é energética. Claro, pode vir ideia, pode vir um sentimento, tudo isso, às vezes você sente o que o assistido ali do momento está sentindo. Normalmente não é alegria. Se ele tivesse muito alegre, não precisava ir na TENEP. Normalmente você sente opressão, você sente tristeza, você sente coisas, às vezes, não muito agradáveis. E você tem um cuidado aí de separar dos seus sentimentos, do que você está sentindo. Então, essa meditação, a partir do momento que ela te alinha ao presente, ela serve também como linha divisória, para você não misturar os teus pensamentos daquele momento com os exopenseios que vão surgindo. Vê se faz sentido. Se não houver essa pausa, se não houver esse... É como se ligasse o botão. Liga o botão. Começou a TENEP, ligou o canal lá da televisão. Vê se faz sentido para vocês. Eu li dessa forma. É aquele momento que você dá o start. Eu estou aqui fazendo o TENEP. E, às vezes, com o tempo, às vezes eu escuto os relatos de TENEPs vão ficando tão automáticos que a pessoa pensa ali, ela senta ali e nem pensa em nada. Vai pensar na vida, o que ela vai fazer daqui a 1 hora. Ou então, estou com sono, daqui a 1 hora eu vou dormir. Aí já dorme ali mesmo, já resolve ali mesmo, sono, né? Quando o propósito da técnica não é nada disso. A TENEPS e até por isso que eu penso que ela está num capítulo aí de projetabilidade. A TENEPS, se ela for tomada a sério, veja se vocês concordam, é um exercício diário de descoincidência veicular. Por quê? Pergunta retórica ou é para responder? Não, retórica não. Nós vamos levantar a mãozinha, porque, por exemplo, o Ricardo já abriu a Liane. Então, é Ricardo, Liane, Isamar. Tá, vamos lá, Ricardo. A descoincidência é necessária para o amparador atuar, para poder tomar controle. Perfeito. Sem a descoincidência, não ocorre essa semi-incorporação, qual o termo que a gente usa? Semi-possessão. Né? Que é muito diferente, por exemplo, de uma possessão mediúnica que acontece num centro espírita, que a pessoa é realmente tomada pela consciência. Na TENEPS, e eu já experimentei fazer isso, acho que eu já contei isso para vocês. A qualquer momento você interrompe aquilo. Levanta da cadeira, vai embora e assim, o amparador não castiga você, ele não fica de mal. No dia seguinte, ele entende que você está fazendo um experimento. Certo? Então, esse ponto é bom. Isamar. Eu vejo assim, é uma comunicação diária que a gente tem com o extrafísico. Então, as exteriorizações da energia vão provocando automaticamente essa descoincidência dos veículos. E essa, vamos dizer assim, você tem uma visão diária, uma visão não, uma experiência diária com a multidimensionalidade. E a questão de você ter conexão com as consegues também, eu acho que é devido à descoincidência maior, entendeu? Se você não Perfeito. coincidir muito, você não tem esse brilho para a multidimensionalidade, você não consegue se comunicar tanto. Então, eu vejo assim. Eu Quer acho dizer, que também é provocado quando você vai transmitindo as energias, se bem que tem várias manobras, você não... por exemplo, eu não sei muitas manobras que são feitas na TENEPS, eu não conheço. Eu só é executada assim e eu não sei direito por que é feito daquele jeito, entendeu? Mas eu sei que vai fazendo as coincidências aos poucos e gera essa conexão. Então, você tocou nos pontos importantes aí. Segundo, primeiro, para a energia sair, para ela ser exteriorizada, tem que haver uma descoincidência, nem que seja mínima.
Senão não sai energia. Como está tudo ali encaixado e tudo, em princípio não está saindo energia nenhuma. Segundo, para você ampliar a sinalética, para você interpretar ali o que está acontecendo. Ah, esse aqui é o amparador. Não, agora o que acoplou aqui não é o amparador, é uma consciência. Então, isso tudo depende de uma separação dos veículos um pouco maior para você ir tomando aí contato com o que está acontecendo ali na sessão. Senão você fica ali só 50 minutos sentado. Então, esse treino diário de descoincidência, tinha mais alguém, acho que a Eliane queria falar. Mas é mais ou menos o que já falaram. Então, É, também porque a gente descoincidido, a gente tem mais sensibilidade para escutar, né? Para poder ver o extrafísico, inclusive a olorização também, né? Precisa de uma isso. classe bem Qualquer parafenômeno, né? Ele fenômeno. maior ou menor. Né? Maior se isso acabar redundando numa projeção. E é por isso que eu vejo. Por que tem um capítulo sobre TENEPes dentro de um livro de projeciologia? Porque se essa descoincidência aumenta, é inevitável você sair do corpo, quer você perceba ou não. Né? E qual é o segundo ou terceiro ou quarto aí? Não, vamos ouvir a Beth antes, que levantou a mão. Eu acho que também com a prática diária, mesmo sem querer, a gente acaba vivenciando fenômenos decorrentes assim das situações que aparecem, né, da assistência que é feita. Então, vai aumentando a diversidade de fenômenos que a gente vivencia. Isso aí. Isso aí. Pela demanda diária, assim, né? Coisas que normalmente não se faria ou nem se treinaria em outras situações. Agora, a projeção aí tem um papel que eu penso que está alinhado com a cereja do bolo de todo tenepsista, que é o quê? Não conheço ninguém que tenha conseguido, mas é colocado como o coroamento da técnica da TENEPS. É o quê? Vai, ninguém quer? Eu queria. Narlise. Seria o entrosamento com o amparador? Mais que Mental isso. soma, mental soma? Mais que isso. Mais isso. Viu? Todo mundo esqueceu para que faz TENEPS. Não estou dizendo que vai chegar lá, Ricardo. OFX? A própria. Em princípio, não interessa quantas vidas vai levar para chegar lá, nem quantos anos, nem quantas décadas. Mas, em princípio, é o caminho de todos nós. Seria o estágio seguinte entre a desperticidade e a semiconsciencialidade. O fixista, se a gente for olhar na escala evolutiva, ele fica mais ou menos no mesmo grau ali da semiconsciência. Por quê? O fixista ele já tem uma certa independência em relação ao amparador. Porque não é o amparador que leva ele para o FIEX. Às vezes é o contrário, ele convoca o amparador e leva o amparador para o FIEX. Então, é uma consciência, uma consim, que já tem dominada a projetabilidade. Sai do corpo quando quer, rumo ao FIEX, para superentender os trabalhos. Ela não é ajudante de ordens do amparador, ao contrário, ela comanda os trabalhos. Estou colocando a OFIEX no sentido aí que foi trazido pelo professor Gal. Tá? No sentido aí mais puro da palavra, independentemente de muita contaminação que tem hoje, porque a gente escuta muita besteira. Estou trazendo aí, a partir do livro da Kátia Aracá, que é AutoFIEX, lendo lá aquelas perguntas, a gente vai coligindo esses parafatos. Então, assim, o fixista tem que ter acesso ao FIEX no momento que ele precisar ir lá. Então, ele não pode depender do amparador para tirar ele do corpo. Primeiro ponto. Aí eu escutava gente dizendo
que a pessoa pode ter uma OFIEX e não saber. Não dá, né? Não tem condição. Porque como é que você não vai saber se você tem que ser capaz de chegar lá e mandar nos trabalhos? O comando é teu. E assim, embora a gente pense, né? E eu penso também, estou me incluindo aí no meio. Ah, isso está muito distante da minha realidade. Quer dizer, eu estou falando de mim, agora vocês eu não sei. De repente tem ofixista aí, a gente não sabe. Né? Ah, isso é muito distante. É distante, mas é a meta. Ah, vai demorar uma, duas, 5 vidas? Não interessa, mas a ideia é de cada um que já foi tenepsista, às vezes mais de uma vida, se tornará ofixista. Por quê? Porque a assistência que está sendo feita no planeta demanda que essas OFIEXs funcionem. Não sabemos até hoje de uma outra OFIEX, além da do professor Raul. Não consta que tenha outro OFIEXista. E outra coisa, dessomou, acaba a OFIEX. Também já escutei uma lenda, né? Ah, o professor Valdo dividiu a OFIEX dele entre os epicônios. Tudo que é besteira a gente escuta. Sendo que tem ortopensata no léxico, dizendo, explicando isso tudo. O ofexista dessoma, aliás, acaba antes, às vezes, dele dessomar. Tá? Estou só pontuando essas coisas para a gente ver a relação total. E assim, não precisa só pensar em OFIEX, a TENEPS é um treino diário para projeção. Se a gente aproveita ou não isso, é a coisa mais fácil do mundo sair do corpo depois de uma sessão de TENEPS onde você realmente trabalhou. Trabalhou ali, ficou descoincidido, deixou o amparador atuar. Trabalhar é quase dizer assim, você não atrapalhou o amparador. Que às vezes, dependendo do estado da gente, a gente atrapalha o amparador. Ele não liga. Ele tira o que ele pode dali, exatamente porque ele é amparador. Se ele fosse guia cega, ele ia ficar danado ali. Mas o amparador não liga. Ele entende que é difícil, que a vida humana é horrorosa, que a gente tem muito trabalho. Ele sabe que ele vai ser igualzinho, que é outra ortopensata. Diz assim, não se engane, o seu amparador de TENEPS, quando ressomar, será igualzinho a você. Isso tudo está no léxico de ortopensata. Não estou inventando nada. Aí a gente vai rir, né? Ah, tá vendo como é que era difícil, né? Mas ele está cansado de saber isso. Ele ou ela, né? Eu fico falando masculino aqui, mas por casuística própria, mas nada impede que tenha. Inclusive, aqui nessa definição, ele botou amparadora primeiro. Repararam? Porque ele teve uma, não sei se vocês lembram desse relato. Essa amparadora de TENEPS dele, que era do tamanho de um corredor. Ele até botou um apelido dela, de guarda-roupa. Ricardo, como é que é guarda-roupa em inglês? Wardrobe? A própria. Então, eles chamavam a amparadora por esse apelido. Ele disse que ela se apresentava com um psicossoma tão grande que ela ocupava, às vezes, o corredor lá do apartamento dele em Ipanema. Era uma amparadora de TENEPS lá, na época dele. Agora eu fico imaginando o tamanho dessa consciência, dessa mulher, né? Como é que ela se apresentava para ele chamar a coitada de guarda-roupa. Mas está documentado isso. Não estou inventando, tudo que eu estou falando aqui é encontrável nas obras. Tá? Isamar. Não, eu ia só ratificar que esse processo de você fazer a projeção pós a TENEPS, você fica bem propenso mesmo. Você Concorda? está até com um pouco. Eu fico um pouco sonolento assim e é bem propenso. Várias Uhum. vezes você conseguir. Mas eu, É. eu queria trazer a seguinte situação. Existe extrapolação em relação ao OFEX? Quer dizer, em alguns momentos você ter uma visão da OFEX, trabalhar ali, mesmo não tendo a OFEX, mas existe algum tipo de extrapolação em relação a isso? Bom, de ter uma OFIEX, você diz? Não, num momento só, em algum tipo de extrapolação, nessa sessão de TENEPS, ou nesse dia aconteceu de ter esse movimento, entendeu? De ter esse entendimento, mas você realmente não tem OFEX, mas tem tipo uma extrapolação, alguma vislumbre de que seria uma Tá. OFEX.
eu vou pontuar o que eu penso que seja possível nesse sentido. Tá? Você descoincide tanto na sessão de TENEPS que você sai do corpo e presencia ali lucidamente tudo que o amparador está fazendo e quem está sendo assistido. E, se você sai do corpo, provavelmente o amparador está ali acoplado, comandando. Isso seria uma extrapolação, mas assim, muito anterior ao OFIEX. Vê se faz sentido. Quer dizer, você já não está mais ali passivo, né? Você está ali trabalhando junto com a equipe extrafísica, mas ainda não é uma OFIEX. Mas, assim, no caminho, isso é um passo. Você começar a participar da assistência de um modo mais lúcido. Porque a maioria do que acontece, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu, pelo menos. Não sei vocês. Né? A gente senta ali e reconhece umas sinaléticas que se repetem. Ah, tá, é. Em geral, a sensação é muito boa, é bem fazejo. Né? Então, a gente entende que está amparado e tudo. Agora, quem vier me dizer que sabe em detalhes o que está acontecendo na TENEPS, eu ainda não encontrei. O que não quer dizer que, de vez em quando, não tem um vislumbre e tudo. Outro dia eu me dei mal, porque eu fui pedir, né, reclamei, né? De vez em quando eu reclamo. Eu digo assim, mas, gente, eu sento aqui, vocês não me mostram nada do que está sendo feito, né? Que coisa, eu sou mesmo. Aí mostraram. E não vou entrar em detalhes, mas vou dizer para vocês, eu me arrependi profundamente de ter pedido. Era melhor não ter visto. Eu não sabia que essas coisas existiam. Muda de assunto. Então é isso. Às vezes não mostro porque não dá para mostrar. A gente não tem, muitas vezes, estrutura para ver aonde está sendo mexido, o que está sendo feito, quem que está sendo assistido. Tá? O que não quer dizer que a gente não queira se desenvolver, não queira. Mas, ao que parece, os trabalhos, às vezes, vão muito além do que a gente imagina. Tá? Maria. É verdade, a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Quando eu comecei a ter NEPS, eu perguntava sempre para o amparador. A primeira coisa que eu vi, eu fiz o. Não fiquei num quarto fechado, mas eu fiquei num lugar, ainda tinha planta. Depois eu fui ver que as plantas não podiam ser ali, mas eu não queria fazer no mesmo lugar. E aí eu comecei a estudar algumas palestras e tudo, mas eu não sabia como que funcionava. Aí eu perguntei, como é que sai essa energia? Como é que está saindo essas energias? Eu fazia pergunta de criança, assim, sabe? E aí eu saí do corpo e eu via o fluxo saindo de energia. Porque eu não sabia, eu tinha até vergonha de perguntar, sabe? Então, aí eu saí do corpo e vi o fluxo de energia saindo, assim como um flash. Aham. Chegou a ver o amparador, não? Ah, Chegou a ver o amparador também, não? sim, mas quando eu comecei, eu só vi da cintura para baixo. Uhum. Eu não vi o rosto. Entendi. Mas sabia que ele estava ali, né? Sim, sim. Uhum. Uhum. Ó, já é muita coisa. Tem gente que passa 10 anos e diz que nunca nem sentiu o amparador. Acontece. Tudo isso existe. O Ricardo vai reconhecer minha fala. Tudo isso existe, tudo isso é triste, tudo isso é fado. Não reconhece? Não? Não. Depois eu te conto quem cantava isso. Isso é de um fado ou alguma coisa qualquer do género. É a grande Amália Rodrigues. Então é por isso que eu não conheço. Acho que não é do seu tempo. Acho que não é do seu tempo. Mas vamos voltar. Aí não está no texto, mas é uma reflexão que eu queria propor para vocês sobre a TENEPS. A TENEPS como reconexão, como autorreconexão.
E aí a gente pode pensar em 3 contextos, pelo menos. A reconexão com a própria condição consciencial, a reconexão com a paraprocedência e a reconexão com a paraelencologia. Será que vocês me explicam essas coisas ou eu estou viajando? Não está no texto isso. É uma extrapolação do debate. Podes Repetir. repetir as 3? Reconexão com a própria condição consciencial, que não é ser consciente. Ser consciente é exceção. A nossa condição é de consciência. A gente está consciente, mas a gente está mais tempo consciente. Segundo, com a paraprocedência. Terceiro, com a paraelencologia. O elenco de consciências às quais você está conectado. O que vocês me dizem? Faz sentido isso? Porque aí faz mais sentido ainda a técnica estar num volume de projeciologia. Se a gente consegue refletir aí sobre essas 3 variáveis. Vamos primeiro. A reconexão com a própria condição consciencial. Primeira pergunta. Como é que é o ambiente intrafísico da TENEP? Ou assim, aquele aceitável para você. Ninguém faz TENEP no ônibus. Ninguém faz TENEP no avião. Eu já escutei um dizer que fez TENEP no avião. Mas não é. Quais são as características de um ambiente aí? Vocês vão ver que é muito semelhante ao que a gente estudou para um projetário. Lembra? Tinha toda uma preocupação com a decoração intrafísica, com a sobriedade, com o conforto do ambiente, com a iluminação, com a ausência de objetos supérfluos. Estão lembrando? A gente passou por isso aí em algum capítulo anterior. O ambiente, o tenepsário, onde você realiza diariamente a sua sessão, é muito semelhante a isso. E aí eu pergunto, por que cortar tanta coisa do intrafísico? Tem um motivo para isso. O primeiro que eu já vou adiantar qual é, por que tem que ser sozinho? Para não ter aplauso. É para ninguém se sentir o máximo. Então, se você está sozinho, não tem ninguém para te aplaudir. É você ali com o extrafísico. A partir disso, você desenvolve. Eliane, eu vi a sua mãozinha. Não pensa que você vai fugir. Boa tarde a todos, né? Otimizar o ambiente onde nós fazemos a nossa ProEx, conforme o nosso solo pensemos, deixar ele todo o nosso quarto, se for o quarto todo arrumadinho, deixar os bagulhos energéticos de lado, né? Tá. Mas por que tem a ver com reconexão com a condição consciencial? Vou dar uma dica, vê bem. Você está praticamente anulando o intrafísico. Anular de todo não é possível, porque você precisa de uma cadeira, de uma cama, né? Um ambiente mínimo, que afinal de contas a gente carrega um soma. Mas é o mínimo de distração possível que a gente vai ter ali dentro. Para quê? Liane. Não é para a gente se reconectar à nossa origem, que é extrafísica? Exatamente. A essa condição de consciência. Então, você corta tudo que for possível do intrafísico. Claro que tem que ter uma segurança para isso, por isso que a gente fala, não deve entrar ninguém no quarto ou no ambiente onde você estiver fazendo o tenente. Exatamente para evitar uma repercussão mais desagradável, evitar que você volte para o corpo assustado, que às vezes acontece. Mas o objetivo mesmo é a gente esquecer que é consciente naquele momento. Vê se isso faz sentido. Porque no momento que você esquece que é consciência, você vai lembrar que você é consciência. Você vai se aproximar aí, o máximo possível da sua condição extrafísica. Vê se faz sentido.
Corta tudo do ambiente. Sobra quê? Você. E o extrafísico. O extrafísico você não corta, não tem poder para isso. Você pode tirar o abajur, você pode tirar a cortina, tudo isso. Mas o extrafísico você não tem, pelo menos em princípio, como mexer. Então sobra você a consciência ali sentado. Então é um momento, além da assistência, que é o principal objetivo de tudo, de você se olhar um pouco livre do intrafísico. Você se olhar na sua condição mais pura consciencial. Se isso faz sentido, aonde isso pode chegar? Quando você era consciex, você residia, habitava ou frequentava uma determinada comunidade extrafísica. Você não era como é que se fala no espiritismo? Um espírito errático, como falavam lá. Em geral, você estava ali num agrupamento de consciências afins. Quem fez curso intermissivo devia estar lá na Comunex do curso intermissivo. Então, se essa condição de eliminar o intrafísico e se reconectar com a sua consciencialidade, se ela for levada num nível mais avançado, a ideia é que você acabe conseguindo chegar na sua paraprocedência. Mesmo que você não se projete até lá, mas você conseguir captar algo do ambiente, captar as ideias que circulavam ali. Vê se faz sentido. Tudo isso a partir de uma anulação, entre aspas, de uma realidade intrafísica. Correto? Se isso for possível, aí vem o estágio seguinte, a reconexão com a paraelencologia. Quem eram ou quem são os seus amigos extrafísicos ou inimigos, devedores, credores, que estão aí consciencialmente, pensenicamente ligados a você. Tudo isso, o foco intrafísico diário, atrapalha a gente a recuperar. Você tem que dar conta da vida, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que dirigir. Não dá para ficar pensando, quem era o meu grande amigo? Durante o dia não sobra muito para fazer isso. Mas, por isso que eu chamo, às vezes, a 1 hora diária de TENEP, sabe como é que eu chamo isso para mim? Isso não está no texto, não. É a minha alforria de consciência. Naqueles 50 minutos eu estou livre da condição de consciência. Se eu vou saber aproveitar isso ou não, são outros 500. Mas é uma oportunidade. Então, vê bem os paralelos aí entre TENEPs e projetabilidade acontecendo. Ele não explica isso no texto. Eu tive que refletir para chegar nisso. E vocês podem discordar ou não. O Isamar vai discordar de mim, quer ver? Não, vou discordar. Eu vou fazer uma outra pergunta. Nessa condição aí, o amparador faz parte da paraecologia, Direto. necessariamente. Necessariamente. O parador de TENEPs, por definição, né, é uma consciência extremamente ligada a você, laços multimilenares, te conhece melhor que o pai, que a mãe, que o filho, que o povo todo que está ali, te conhece holossomaticamente, porque ela tem que aturar o teu holossoma, né? E te conhece holokarmicamente. Então, ela sabe direitinho até onde ela pode ir, de onde ela não pode passar, que tipo de público ela pode trazer. E repara, o público não é só seu de assistidos, é do amparador também. Deixa eu só falar mais uma coisa. Aí, pensando assim, existe uma superintendência das TENEPs, né? Eu não sei se existe um Olha, eu colégio sempre de pensei nisso. vídeo, Quando eu que fiz diga. quando eu fiz o meu CL sobre preparação para a TENEP, é uma coisa que vinha muito na cabeça. Tá bom, tem um amparador, tem você, tem um amparador da TENEP. E de vez em quando pode trocar. Aquele ali já fez o que podia fazer contigo, veio um outro, que vai estar mais adequado a um determinado momento. Tá bom. E
Quem é que ampara o amparador da TENEP? Uma hora vai chegar no evoluciólogo, provavelmente. Mas, para mim, é nítido que tem aí uma hierarquia, ainda mais que tem um monte de tenepsista hoje. E a gente não está desconectado. A gente, como grupo, só o Mas fato de eu, pensar em eu, fazer TENEP já te conecta a esse grupo. eu já percebi tipo uma superintendência. Eu estava na TENEPS e chegou uma outra consciência com energia muito maior, nem se aproximou direito e ela observou, eu não sei o que aconteceu, mas eu percebi pela energia que tinha uma outra consciência junto com o amparador. Isso pode ser isso que você está falando, uma superintendência, pode ser uma paravisitação, porque muitas vezes vem consciências examinar como é que é, né? Às vezes até de outro planeta. E o que é isso lá que eles fazem? 50 minutos por dia, todo mundo paradinho. Vamos aprender. Tudo pode ter várias nuances aí. Mas eu sempre pensei nisso. Quem é o amparador do teu amparador de TENEP? Já pensaram nisso? Não, né? A gente não pensa nem quem é o amparador, né? Mas que ele deve ter um, deve. Mas, Ele tem que Oswaldo, ter, sabe? gente, ele tem que ter com quem conversar, se bota no lugar dele. Um exercício bom da gente fazer, de vez em quando, é se colocar no lugar do amparador. E Tu ver a sabe que eu dificuldade que perguntava, ele tem de atuar com a gente. hein? Tu sabe que eu fiquei uma época perguntando, eu quero saber quem é um amparador. Ele não me fala Isso, nada, não me não diz o fala. nome, não aparece. Eu quero Não, saber. até porque se descobrir vai dar muita saudade. Então eles não falam. Ricardo, vamos lá. Eu diria que o amparador do amparador pode ser o tenepsista que já tem OFIEX. Pode, pode. Perfeitamente. Então é natural, pelo menos para mim, essa ideia parece muito lógica. Eu não sei para vocês. Que exista aí extrafisicamente uma estrutura de consciências ligadas ao mecanismo da TENEPS. Aí não é só aos tenepsistas, mas é ligadas ao holopensênia da TENEPS. Que tal, durante essa meditação que ele sugere, a gente pensar um pouquinho nisso? Eu não tinha pensado nisso, não, mas já que vocês levantaram, fica aí a ideia. Senta lá e fica pensando, puxa, que mecanismo é esse no qual eu estou inserido? Você está se conectando ali com o presente. E o amparador não vai ficar chateado, porque ele está... puxa, ele não está pensando em mim. Não, está sim, porque ele é parte ali do mecanismo. Certo? Agora vê, a gente ficou quase a metade do debate, mas no outro grupo aconteceu a mesma coisa, falando só. Eu sabia que isso ia acontecer, porque é muito envolvente o assunto da TENEPS e ainda suscita muita dúvida e muita reflexão. Eu acho que eu não respondi nenhuma, nem era meu objetivo aqui. Eu só quis trazer mais coisas aí para vocês pensarem aonde vocês meteram o bedelho de vocês fazendo TENEPS. Porque não é aquela coisa, aquele ritual de senta lá 50 minutos por dia. Isso é o que a gente acha, isso é o que a gente pensa. Vai muito além disso. Outra coisa, vocês devem ter reparado. O manual da TENEPS tem uma série de prescrições que depois o próprio professor Valdo quebrou quando ele chamou todo mundo para fazer TENEPS. Vocês perceberam isso? A TENEPS que ele descreve aí não é das pessoas, pelo menos das que eu conheço. É dele. Os braços parecem um lança-chamas, que o meu braço nunca pareceu um lança-chamas. Nem nada pareceu. Nunca saiu fogo de lugar nenhum, nunca teve nada disso. Agora, ele era, se não um evoluciólogo, uma consciência muito próxima disso, no papel de ofixista fazendo TENEPS. É claro que a gente não vai ser igual. Então, ele coloca ali naquele manual, na minha leitura, o suprassumo da técnica. É o que acontecia com ele. Se vocês observarem, já te dou a palavra, Eliana. Se vocês observarem ali os relatos do Projeções da Consciência, repare que ele bota ali no início de cada projeção
Às vezes ele fala dos exercícios energéticos. Lembra disso? Ah, aconteceram 15 minutos de esterilizações de energia. O que era isso? Nada mais, nada menos do que a TENEPS dele. Só que para ele bastava 15 minutos. O povão, para nós, ele botou 50. Raramente eu tive sessões de 50 minutos. A maioria é mais. E desde que eu comecei. Vamos ouvir, Eliana. Boa tarde. Sabe que foi muito bom ter falado esse ponto, porque eu já ia dizer, eu ia sair daqui, eu estava com um negócio no estômago aqui, envergonhadíssima, porque eu disse, eu sou a tenepsista mais indisciplinada que tem, porque eu não consigo seguir aquelas regras, mas de qualquer forma eu resolvi que eu ia fazer TENEPS, porque se eu fosse estar com aquelas regras todas em dias eu não faria nunca. Então, eu digo assim, eu sou muito indisciplinada, eu não sirvo de exemplo, eu não posso nem falar em internet, né? Então, quando tu coloca isso, eu fiquei bem feliz de ouvir, porque exatamente, eu sei que tem um grupo ali e nem sempre eu vou estar com 100% para fazer tudo aquilo que está, mas eu me coloco à disposição, né? E às vezes eu durmo, outras vezes eu fico ali só pensando e meditando, né? E perco a noção se fiz TENEPS ou não, porque eu começo a pensar, e quando eu vejo passou 1h20, passou o tempo, parecia que eu recém tinha começado. Então, Mas, olha só, Eliana, isso não quer dizer que não caiba aí fazer uns esforços para você sim, aproveitar melhor aquele momento. Eu sei que nem sim. sempre é possível, a vida engole mesmo. Não, por isso que eu disse, estou aqui envergonhadíssima, porque Não, todo mundo aqui já devaneou na TENEPS, gente, imagina. Eu melhorei muito depois que eu passei para de manhã. Quando eu fazia de noite, para controlar a cabeça depois de um dia, era muito difícil. Era muito difícil. Aí, às vezes, eu apagava, tentando controlar a cabeça. De manhã ficou mais tranquilo. Como era quando eu comecei. Agora, deixa eu só terminar esse raciocínio para a gente passar para outro tema, depois a gente ouve o Isamar também. Em algum momento, o professor Valdo ele democratizou um pouco mais a técnica. Ele começou a chamar as pessoas, estender isso para um grupo maior, porque quando eu conheci lá em 94, era uma meia dúzia de pessoas que faziam TENEPS. Muito pouca gente mesmo. Que eu me lembro daquela época, que estão até hoje na Conscienciologia, quem que eu vou citar? O professor Valdo e a professora Marina Tomai. Tinha mais uns, mas que saíram. Você não tropeçava em tenepsista igual hoje. E assim, no manual da TENEPS tem uma frase enfática que diz assim: a TENEPS exige não pensar mal de ninguém. Aí eu li aquilo e dizia assim, não vou fazer nunca. Agora, o compromisso permanece. Eu estou fazendo força para não pensar mal de ninguém? Estou. Nem sempre eu consigo. Mas estou tentando. Então, houve um momento aí em que as condições se relaxaram, o que não quer dizer que a gente não deva perseguir determinadas metas. Isso que eu queria. Não vai sair daqui dizendo, o Oswaldo disse que não precisa fazer nada que tem no manual da TENEPS. Não disse nada disso. O manual continua sendo uma referência. Vamos correr atrás daquilo que está ali. E vai ficar gravado. Não chega na UFIEX, não. Esse é o ponto. Isamar. Então, ele ali no Projeciologia, mais à frente, ele fala que é uma técnica ideal para os presidiários promoverem. Eu achei muito, aquilo ali eu não entendi direito. Você leu um livro chamado Evolução em Cadeia? Eu já li, que ele fazia técnica. Mas é uma condição de exceção. Eu penso que é uma condição de exceção aquilo É ali. super exceção. Imagina tudo que é presidiário fazendo internet. Imagina o que vai ser isso. Era aquela consciência, aquele autor, que tinha a motivação lá da esposa dele.
Eu lembro bem do livro porque ele me chocou muito na época. Eu não imaginava. Eu sabia que estava no manual da TENEPS, mas não sabia que alguém já tinha feito, né? E parece que ele mudou muita coisa lá no presídio onde ele estava. Não sei a condição dele hoje. Se não me engano, era Pernambuco, alguma coisa, Natal, alguma coisa lá pelo Nordeste, né? Não tenho notícia dessa pessoa. Mas o pessoal mais antigo conhece esse livro, chama Evolução em Cadeia. Exatamente um presidiário que resolve fazer TENEPS dentro da cela do presídio. Quando a pessoa quer, quer. A questão é a gente querer. Beth, Eu não entendo muito bem se a pessoa que faz TENEPS 24 horas, depois o FIEX, ela ainda tem um tempo fixo para TENEPS, né? Porque me parece assim que a TENEPS 24 horas a pessoa já está disponível, e a UFIEX mais ainda. Então, ela ainda assim vai sentar aqueles minutos. eu já ouvi sim e não para essa pergunta, né? Não estou nessa condição, então eu não posso responder. Mas o que eu penso, né? Mesmo que você seja tenepsista 24 horas, você não vai atender igual quando você está sentadinha, quietinha lá no teu quarto, sem ninguém te atrapalhando. Então, eu imagino que, mesmo dentro das 24 horas, devem existir gradações dentro disso, né? Deve existir o ofixista, aí eu penso que ele não deve precisar mais mesmo dessa história. Se bem que o professor Valdo botava lá os 15 minutos de área. Lá em 79, e ele já tinha uma FIEX há muito tempo, né? Então, talvez nem nessa condição dispense aquele momento ali intrafísico de maior, né? Porque tem coisa, nem tudo é atendido na UFIEX. O FIEX aí já é uma estrutura para atender mega assediador, já é para atender um tipo de demanda muito mais elaborada assistencialmente. Ah, tá aquele doentinho que apareceu ali, aquela consciência, né? Ele pega e atende ali durante o dia, ou atende ali naquela sessão mais curta de TENEPS. Isso é o meu entendimento, posso estar errado, tá? Eu não estou nessa condição, não tem menor condição. Para mim, são os 50 minutos mesmo. Mas eu também tinha essa dúvida. Será que não precisa mais né? Será que dá conta? Mas eu penso que não atende igual. Por exemplo, pessoa que faz Não. TENEPS 4 horas, em princípio, ela não pode dirigir. Hum. Não dá para dirigir descoincidido igual a gente fica no TENEPS. Tem condição. Não faz sentido, né? Ser trabalho diferente, então vai ter horário diferente também. É. Vamos ver. Maria, o que você pensa aí a respeito? Eu posso fazer uma pergunta? Deixa eu ver se o Ricardo quer falar disso antes. Eu ia dizer só em relação à questão da TENEPS 4 horas não pode conduzir, mais ou menos. Eu acho que não pode conduzir se estiver, se calhar, no meu nível de inteligência e evolutivo, porque depois há a questão da capacidade de atenção dividida, e aí já poderá tornar possível a pessoa conduzir e fazer a TENEPS durante as 4 horas. Não sei. Eu ponho essa hipótese. Tá? Porque o nível de atenção requerido ao dirigir, ao conduzir, em geral, é um dos maiores níveis de atenção que eu acho que é comparável assim, a um cirurgião, uma coisa de precisão ali. Porque qualquer coisa, você tem que estar atento ao carro que está vindo da outra rua e que pode avançar o sinal. Estou a entender. Por uma Está razão entendendo? para Então, é um nível de segurança. atenção que eu não sei se a atenção dividida dá conta disso. Sim. Estava a pensar mais no conduzir como estar a fazer uma operação, mas isso faz sentido. A questão de a pessoa fica muito vulnerável ao mundo exterior, portanto, a questão de para Muito, porque segurança
O trânsito entra aí. não é você, é uma loucura. Sim, concordo. Aí o cara se atira na frente do carro. É. Dá para conduzir, mas só se for em parque privado. Pronto, eu mudo a minha afirmação Isso, para isso. dirige assim na garagem da sua casa, mas Exato. mesmo assim pode dar problema. Né? Agora, Maria, vamos à sua pergunta. Eu ia perguntar, vocês já tiveram medo na TENEPS? Mas assim, vamos deixar essa pergunta, Paulo, porque Tá, ok, tá bom. foge muito do que está no texto. Eu já tenho medo o tempo todo, imagina. Na TENEPS, fora da TENEPS, eu sou super medroso. Sabe o que eu queria tratar também? É uma palavrinha que aparece e que eu já vi dizerem tudo dessa palavra, menos o que ela significa. É assimilação simpática. Aí eu já vi assimilação simpática, assimilação antipática, eu já vi isso tudo. Né? E assim, assimilação antipática tem até em verbete do professor Val. Então, assim, eu não posso dizer que está errado. Mas eu quero questionar aqui o verdadeiro significado do simpático aí. Né? Se a gente olha no dicionário, o simpático, a simpatia ocorre o quê? Com algum grau de afinidade. Para mim, é a palavra que melhor define aí essa ideia do simpático. Aí a pessoa diz que tem a ver com o sistema nervoso simpático. Eu já escutei atrocidades da assimilação simpática. E se a gente olhar o primeiro sinônimo da técnica, deixa eu achar a página aqui, estou correndo aqui o livro. Primeiro, olha, 294, a página 600. Teoria da assimilação energética simpática. Aí ele põe como primeiro sinônimo absorção energética por afinidade. Eu penso que isso delimita bem o que quer dizer simpático. Tá? Tá bom. Agora, o meu questionamento. Depois a gente vai comentar como é que faz a assimilação simpática. Mas vamos lá, você assimilou uma energia, assimilou ali uma condição energética patológica. Isso quer dizer que seja antipático? É isso que eu quero questionar. O que seria uma assimilação antipática? Porque se você assimilou, alguma afinidade houve. Isso que eu queria ouvir você, Ricardo. Eu só mais recentemente é que ouvi o termo assimilação antipática, que me faz pouco sentido, ok? Pela definição de assimilação simpática. Mas parece-me que se refere à assimilação simpática quando existe uma espécie de uma emoção negativa associada à forma como foi feita a assimilação. No entanto, eu vejo isso como sendo uma assimilação simpática de qualquer das formas. Não vejo como sendo diferente da simpática, é simplesmente a emoção ou a intenção até envolvida que é mais específica, mas parece mais um coloquialismo esta assimilação antipática do que um termo objetivo. Então, estamos concordando. Eu queria que alguém discordasse, queria que trouxesse assim, uma ideia diferente para ver se eu mudo o meu ponto de vista. Porque está em todo lugar a assimilação antipática. E se assimilou, é porque em algum momento ali houve uma convergência. E isso é afinidade. Quer você goste ou não daquilo, em algum momento você foi semelhante ao que estava ali. Talvez o antipática tenha a ver com patológico, negativo, mas não que não tenha sido a assimilação simpática em si. Pois é. Mais pelo lado, mas se você assimila, vamos supor, você vai fazer uma assistência. Aí você assimila um padrão energético negativo, patológico, como você está dizendo. Sim. Mas a assimilação, você teve afinidade, você teve empatia com aquela consciência.
exatamente para poder incorporar em você, trazer para você aquele padrão. Então, mesmo quando chama de antipática, é simpática. Sim. Não sei se vocês percebem, ou se vocês acham completamente irrelevante isso, mas sempre me incomodou, porque eu sempre entendi o simpática como afinidade. Hum. Então, quando me fala antipática, eu leio como a Eliana está falando. Eu leio como patológica, mas é simpática. Isso. Desculpa, você tem simpatia por patologia, mas é. O Zamar está se acabando de rir lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vejo assim, ó, você tem rapós com holopensenes e consciências que agora, hoje você já não tem mais essa ligação. Então, por exemplo, eu tenho um rapport muito com quem bebe, mas eu não bebi bebi só até os 19 anos, depois parei. Mas eu tenho esse rapport com eles, e eu faço assimilação, e para mim é ruim a assimilação, entendeu? Eu sinto que não é uma coisa positiva, mas eu tenho, de alguma maneira, eu assimilo aquilo. Eu tenho rapport com essas consciências para fazer isca, para fazer assistência, entendeu? E é antipático nesse sentido, que não é uma coisa bem-vinda, mas eu tenho um rapport, não tem jeito. Mas é simpático, porque Tem um rapport, em algum momento tem essa condição, fora né? afinidade, o negócio não entra em você, não chega. É, Concorda? mas eu acho que assim, eu era assim, fui assim, provavelmente em várias, né, existências, tinha essa relação completa com Está eles, aí de alguma forma. Né? e aí isso trouxe essa relação, traz essa liga, Está aí de alguma essa forma. conexão. Eles devem olhar e dizer assim: ih, olha o Isamar, ele era o Herculano da outra vida, o Herculano copo cheio. Né? Agora não é mais, parou com 19, está ótimo, reciclou. Né? Mas em algum momento ocorre uma afinidade aí. Você ainda está servindo de atrativo para esse público. Não tem como não ver isso como afinidade. Mas vamos ver se Eliane desmonta. Eu não tenho nem intenção, nem acho que consigo fazer me desmontar. Mas eu fiquei pensando a respeito das dinâmicas. Quando o EPICOM, ou quem, mesmo quando no EPICOM a gente está fazendo um acoplamento alto, e aí a gente assimila para saber o que está acontecendo com a pessoa. É uma empatia que a pessoa tem que ter para poder receber isso. E isso aí a gente pode comparar com essa afinidade, é isso? Uhum. Porque é uma coisa que você joga sua energia, puxa para sentir o que a outra está. Perceber a parte energética, ou vamos dizer assim, extrafísica que está acontecendo com ela, mas depois você desassimila. Depois você faz a desassimilação. Então, Exatamente. eu fiquei pensando assim, não é exatamente que eu penso igual a ela que eu vou poder perceber isso. Mas em Uhum. alguma vez, em alguma vida, em algum momento, eu já devo ter tido algum tipo de afinidade com aquela situação, né? Senão não dá liga, né? Sim, Ele, senão não daria liga. Mas, por né? exemplo, uma pessoa que às vezes que está com parapsiquismo bastante adiantado, é uma pessoa que já progrediu aí na evolução dela, ela consegue ter essa percepção, né? Porque ela já está Mas, numa visão por mais outro lado, abrangente. ela tem liga com tudo. Como é que é? Por outro lado, se ela já está mais avançada, aí ela tem liga com tudo. Isso, isso. Serenão tem liga com tudo. Não tem prisão, mas tem liga. Isso é liga sem acompliciamento. Mas tem. Quando ele fala lá na projeção com a monja que ela sentia a dor do mundo, o que é isso? Tem liga com tudo, gente. Você acha que a monja faz assimilação antipática? Desculpa. Eliane. Eu concordo aí com o que a Liane, né, comentou. Eu acho assim que essa assimilação que a gente faz, antipática, que nem a gente está falando aqui, é porque a gente está predisposto já a fazer assistência. Então, por Uhum. exemplo, se eu vou num lugar ali que o holopensene não é legal e que eu tenho aquela percepção, é uma assimilação antipática, mas, ao mesmo tempo, eu tive essa sensibilidade e eu estou ali fazendo uma assistência, exteriorizando e tal. E, ao contrário, se eu vou num ambiente, por exemplo,
aí numa biblioteca, já é uma assimilação simpática, já vou ter vontade de escrever, e coisas assim, mais ou menos. Uhum. Mais ou menos na linha, né? Que a gente está. Na linha da assistência, né, que pode ser antipática no termo que a gente está, mas é simpática. O efeito pode ser antipático, pode ser É, incômodo, né? isso que eu ia falar, porque eu acho que começaram a falar sobre ser antipático no sentido de, muitas vezes, essa assimilação trazer desconforto para a gente. A gente Isso, começa a sentir o que o outro está sentindo. Mas é isso. simpática porque tem afinidade, e porque vai ser assistencial também. Então, estamos no mesmo ponto. Eu pensei que vocês iam explicar assim, "Ih, Oswaldo, você não entendeu nada." Né? Todo mundo concordou. Isso não é bom. Desta vez não, Desta Oswaldo. vez não. Então, me explica como é que faz a assimilação simpática. Ele descreve minuciosamente no texto. Existe um algoritmo para fazer assimilação simpática. Não é só chegar do lado da pessoa. Ah, cheguei do lado ali, assimilei. Não. Existe uma manobra que precede a assimilação simpática. Qual é? A gente exterioriza as energias em direção ao que a gente Perfeito. passa. Perfeito. Quando você exterioriza as energias em direção ao alvo ali que você quer assimilar, pode ser uma consciência, pode ser um objeto. Às vezes você quer tirar a energia ruim de um objeto. Né? Em princípio, você estabelece o quê? Um acoplamento, ou com essa consciência ou com esse objeto. Tá. Então, a primeira fase é você exteriorizar energias em relação ao objeto. Agora vamos ouvir Eliane. Eliane está na frente do Ricardo. Eu penso que como a gente participando de uma dinâmica, né? Quando a gente chega ali e a gente vai exteriorizar a energia, a gente faz a MBE, que é a mobilização básica das energias, né? O EV, e já exterioriza as melhores energias. Tá, mas o propósito é diferente. Você quer fazer uma dinâmica, é uma coisa geral. Uhum. Fazer uma assimilação. Quais são os procedimentos? Ricardo. Eu ia só acrescentar, bem, para fazer a assimilação, para provocar a assimilação é a exteriorização, mas a assimilação acontece com qualquer troca de energia. Não precisa de ser iniciada por nós, então não preciso exteriorizar. Pode ser alguém a exteriorizar energia para mim, explicitamente ou implicitamente, ao ver-me, ao pensar em mim, ao falar comigo, ao interagir às vezes com algum objeto que está relacionado a mim, que não pensa em mim especificamente, mas faz a conexão dessa forma. Todos esses fazem uma assimilação simpática. De qualquer forma, existe a ida e existe a volta. Mesmo que você não esteja consciente. As suas energias chegaram ali, ou as energias lá da pessoa chegaram até você, e em algum momento você recebeu aquele padrão. Quer você saiba disso, quer você não saiba. É melhor saber. Era melhor que a gente sempre fizesse as assimilações estando lúcido para isso. E aí a técnica é exterioriza a energia, chega até o que você quer assimilar e puxa de volta. Com isso você assimila, mas falta um detalhe. Isamar, qual é o detalhe? Já que você está de mão levantada. Eu ia falar mais ou menos o que o Ricardo trouxe. Quer dizer, a Uhum. interação, você aperta a mão de alguém, se interessa pela que ela está falando, começa com uma coisa, você começa ali uma assimilação. Agora, se Perfeito. você, nesse momento, você joga as energias, elas parecem que voltam mais forte. Você tem vamos dizer assim, um aumento, como é que se fala? Um Feedback? dinamismo maior na interação, entendeu? Se Uhum. você e não está conversando com a pessoa, você sente essa interação, mas se você joga as energias, você vê uma interação maior. E eu acho que para você assimilar, parece que você tem que exteriorizar com vontade para a pessoa. Senão fica, você assimila ali, mas aí tem uma diferença que é acoplamento áurico e assimilação, né? Eu não sei distinguir muito bem.
Mas se A você for... assimilação intencional, ela presume um acoplamento áureo. Vamos ouvir a Eliane. Acho que a Eliane tem a chave. Não, eu ia falar isso, que a gente depende da intencionalidade. Uhum. Quando você quer realmente ir lá ver, puxar energia para tirar alguma coisa de um objeto ou fazer uma assistência, você tem aquela intenção, a sua vontade vai junto, a vontade de preferência assistencial vai. Né? E eu acho que isso faz uma diferença. Você pode assimilar, você faz acoplamento alto quando você tem contato com as pessoas. Né? Você conversa tudo, você fez ali um acoplamento. Você pode assimilar ou não, né? Uhum. Em geral, a gente assimila alguma coisa, mas não é algo tão intenso quando a gente tem realmente a intenção de ir lá e puxar aquela energia para ser trabalhada. Perfeito. Marlise, Era ali que você perguntou como que é realizada a assimilação? assimilação intencional. Sim, daí. Como? Intencional. Intencional. Você emite a energia, invade a psicosfera da pessoa e, ao mesmo tempo, absorve a energia formando um circuito. Perfeito. E sem intrusão, né, energética. Não invade. Você acabou de falar que invade. Como? Invade, mas cosmoeticamente. Invade, pois é. Como é que é isso? Então, repare, o elemento aí da intencionalidade é fundamental para qualificar a assimilação. Você chegou no ponto que eu queria. Porque é isso mesmo. Você quer, por exemplo, você quer entender o que está acontecendo ali com a outra pessoa. Você está vendo que a pessoa está triste, aquilo não é o normal dela? Não. Vamos entender o que houve com a Marlise. Aí eu exteriorizo a energia para a Marlise, formo o acoplamento, envolvo você com a minha energia, com a melhor intenção do mundo de querer te ajudar a superar aquele momento, só que eu não estou entendendo. Você está fora do teu padrão. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí eu puxo aquela energia de volta. Assimilei. E faço o quê? Porque só isso não adianta, gente. Só isso a gente sai dali todo estrupiado. No que eu puxo a energia de volta, eu tenho que decodificar essa energia. Concorda? É que nem ler um livro e não entender. Você bota o livro na sua frente, começa a repetir as palavras e não entende o que você está lendo. Por que eu vejo que as pessoas saem da dinâmica, às vezes não vê nada, não entende nada, porque não conhecem essas manobras básicas. Então você está lá, na frente da pessoa que está lá epicentrando a dinâmica. Vamos fazer clarividência facial. Tá bom. O que você faz quando você está lá sentado? Exterioriza energia em direção àquela pessoa. A pessoa vai fazer o mesmo em direção. Aí fica melhor ainda, que a outra pessoa vai fazer o mesmo em direção a você. Isso forma um campo entre as duas pessoas. Né? Você começa a absorver aquela energia e decodificar os padrões. Como é que começa a decodificar? Não, tem um padrão aqui de tristeza. Eu não estou triste. Então, esse padrão é aqui do campo, não é meu. É uma tristeza por quê? Parece que tem um luto, tem uma perda. Você vai entrando naquela informação e decodificando. Por que as pessoas entram mudas e saem caladas das dinâmicas? Porque não conhecem essas manobras básicas. Entende? Então, a habilidade toda está nessa... Porque exteriorizar a energia e envolver o outro não é difícil. Isso, basicamente, todo mundo com uma boa intencionalidade, ou até com má. Isso é relativamente factível. Aonde que eu penso que está a dificuldade? É quando você absorve aquela energia de volta e começa a decodificar, começa a entrar ali nos padrões. O que mistura? É quando o padrão é muitas vezes semelhante ao seu. Aí mistura tudo. Tá? Então, essa decodificação é que vai dar os paradiagnósticos. É que você vai poder dizer alguma coisa ali, às vezes diferente, que a pessoa não está entendendo, e que vai ajudar ela a superar aquilo ali que ela está passando. Ou
Às vezes você vai assimilar coisa boa também. A pessoa está feliz da vida, aí você faz aquele acoplamento, vem aquela energia boa para você. Assimilação não é só, não vem só coisa ruim. Mas, de qualquer forma, você tem que decodificar o padrão e ver, não, essa pessoa está super feliz, está positiva. E chega num nível de decodificação que você vê o que é da pessoa, o que é da consciência que está perto da pessoa, às vezes. Claro, isso tudo é treino. Não estou dizendo que eu saiba fazer, não. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Teve uma dinâmica da Apex aí, que eu fui recentemente, que era até o Loche que estava à frente da dinâmica. Ali eu consegui perceber muita coisa, mas às vezes eu não estou num dia que esteja funcionando bem. Acontece. Não é algo que eu já domine para fazer. Tá? Agora, tem uma diferença básica entre assimilação diagnóstica e parapatológica. Ele usa esses dois termos. É bom a gente fazer essa diferença. Liane. Eu entendo que a diagnóstica é essa que a gente quer saber como a pessoa está para poder assistir. E a patológica, eu acho que geralmente é inconsciente. Você tem um contato, quando você vê, você já assimilou, e fica achando até que é coisa sua, Isso. fica se sentindo mal, e foi Mistura essa tudo. situação inconsciente. Aonde que falhou quando ocorre a assimilação patológica? A percepção, né? Parapsiquismo, né? A decodificação foi falha. Decodificação. Porque nem pensou em decodificar, né? Não. Chegou ali, sugou tudo, chupou tudo para si e fica com tudo ali e não separa no final. Então, por isso que quando a gente, mesmo que seja diagnóstico, é bom a gente separar o que é da gente e o que não é da gente. Como é que faz essa separação? Aí é a técnica contrária da assimilação. É a desassimilação. Tem algumas técnicas que se usa para desassimilar. São todos ouvidos. A primeira é a óbvia. Todo mundo conhece. O EV. O EV. Muito bem. Liane, Eu gosto mais de usar a exteriorização. como é que é essa exteriorização? Tem dois chakras importantes. É o nucal e o umbilical. Perfeito. Por quê? Porque é onde a gente faz conexão com outras conceitos, né? Quando a gente Tá. Eu estou falando com uma professora gabaritada de projeciologia. Vamos explicar aí para todo não é mundo. bem assim, não. E nem todo mundo foi professor de projeciologia e dá aula disso. Né? Isso a gente ensina muito nas aulas do CIP. Né? Inclusive, tem uma das aulas que a gente pratica especificamente. Deve ter mudado tudo, eu estou falando das aulas do meu tempo, lá atrás. Mas deve ter mudado tudo. Né? Que é exatamente, muitas vezes você está com um nível de assimilação tão complicado que você não consegue instalar o estado vibracional. Acontece nas melhores famílias. Não precisa ficar aborrecido com o seu energossoma. Né? Aí o que você começa a fazer? Começa a fazer alguma manobra que te dê primeiro alguma flexibilidade. O energossoma, em geral, está todo ali contaminado, está todo plugado com aquelas energias. Uma possibilidade, faz aquelas manobras de elasticidade do energossoma. Lembra que eu comentei? Empurra para a esquerda. Isso a gente fazia também. Empurra para a direita. Aí você vai perceber que não vai. Ou, assim, ou vai para a esquerda e não vai para a direita. Alguma coisa está impedindo aí essa elasticidade do... Vocês estão balançando a cabeça, todo mundo já deve ter tentado fazer isso. Tá bom. E aí tem um macete da exteriorização por dois chakras específicos. Tá? Um deles é muito natural, é o chakra nucal, porque normalmente é um ponto de atuação mediúnica, um ponto onde às vezes a consciência se acopla ali para ficar conectada a você. Dependendo do nível do aprofundamento, ela começa até a falar por você. Você acha que é você que está falando e não é. Às vezes é a consciência. Então, o chakra nucal é tranquilo. Né?
você exterioriza por ele e a energia vai ali. Se tiver alguma conexão, alguma coisa, vai embora por ali. Mas o umbilical, por quê? Ricardo. Será porque ele está associado mais à instintividade da conchinha e tem energia mais densa que a conchinha é que falta? E tem uma emoção específica, ou uma não. Tem um espectro de emoções específicas que ativam esse chakra. Quais são? O medo? O medo é um. Aquela reação instintiva da fuga. Frio na barriga. Só me estou a lembrar do nome em inglês, o fight or flight. Uhum. E outra? Tem outra que pega direto esse chakra. Ninguém aqui sente, todo mundo aqui é evoluído. Ninguém tem essa. Só as pessoas ali da outra casa que tem. A gente não tem isso. A raiva. A raiva. Essa. Então, você exteriorizando ali, você vai eliminando esses padrões mais instintivos, como o Ricardo falou. Medo. Agora a Beth trouxe a raiva. E o chakra nucal você vai eliminando as conexões. Em geral, se der para exteriorizar pelos dois ao mesmo tempo, ótimo. Se não der, faz um, outro. Um, outro. Um, outro. Até se sentir que não tem mais nada de raiva e não tem mais nada que te prender. Essas conexões do chakra nucal, elas dão uma sensação, às vezes, meio que você está preso ali, que você está meio oprimido ali na história. Terminou? Não acabou aí, não. Tenta instalar o estado vibracional. Não conseguiu, faz tudo de novo. O que não pode é ir dormir desse jeito para acordar com dor de cabeça. Tá certo? Muito bem. Mudamos de assunto? Todo mundo já sabe desassimilar? Vamos colocar como exercício para a próxima quinzena a gente fazer um. Lembrei de uma coisa para perguntar. Quem já trabalhou com a técnica do arco voltaico crânio-chakral? Quem já teve a oportunidade de aplicar o arco voltaico em outra pessoa? Vocês reconhecem essas manobras dentro do arco voltaico? Nem todo mundo balançou a cabeça. A Eliana disse que não. A Beth disse que sim. Porque o arco voltaico não é simplesmente você chegar ali e exteriorizar pelos palmos-chakras em direção ao chakra frontal e ao chakra nucal. Não é só isso. Isso é o início do princípio do algoritmo, do processo. Como é que é o aprofundamento do arco voltaico? Foi bom falar nisso. Porque às vezes a pessoa aplica achando que estou só jogando uma energia. Arco voltaico não é isso. O que falta? Você começa ali a jogar energia. O que vai acontecer? Isso é a primeira fase do quê? Da assimilação. A assimilação. Simpática. É claro que essa energia que está entrando vai desbloquear um monte de coisa na pessoa, devido ao quê? Ao contato próximo ali dos dois palmos-chakras. Então, você gera um campo ali interpalmar, exteriorizando pelos dois, muito potente. Principalmente se você se der o trabalho de, antes de chegar lá com a mão na cara da pessoa, você concentrar bastante energia nos chakras palmares. Então, quando chegar ali, eu tenho um protocolo assim, primeiro eu peço licença. As consciências, ao amparador da pessoa, quem tiver ali mais ou menos de manda-chuva, eu digo assim, olha só, dá licença aqui que eu quero tentar aqui ajudar essa pessoa. Concentra bastante energia e exterioriza. O que você está fazendo? É a primeira fase da assimilação. Você está envolvendo a pessoa, trabalhando em dois chakras específicos, mas não pensa que a energia fica só na cabeça da pessoa. O negócio expande de uma maneira, daqui a pouco você está com a sua cabeça, isso é a minha percepção.
Daqui a pouco eu estou com a minha cabeça totalmente conectada ali com a cabeça da pessoa. O negócio passa de... Eu já não estou nem sentindo o palmo chakra mais, tá o nível ali de aprofundamento da assimilação. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou puxar para mim. Eu vou deixar aquela informação chegar até mim e começar a fazer uma decodificação, até onde o meu nível ali permitir. Tem dias que rola melhor, tem dias que eu sinto só fisgada. Às vezes eu vou sentir o chakra que não está bem da pessoa. Mas já aconteceu, por exemplo. Quando eu conto essas coisas, gente, não é para me jogar confete, não. É para vocês entenderem, assim, aonde a gente pode chegar e que, no meu caso, ainda é muito pouco. Estava eu fazendo o arco voltaico lá numa moça. Daqui a pouco eu vi que ela tinha que fazer uma cirurgia ginecológica. Agora, como que eu decodifiquei isso, vocês não me perguntem. Porque eu não tenho útero, pelo menos que eu saiba, né? Nunca apareceu na outra sonografia. E eu vi ali que existia uma pendência de fazer uma cirurgia ginecológica. Como é que você diz isso para a mulher lá no final do... Não pode ter meias palavras, né? Apareceu isso e apareceu um problema de casa. Ela precisava resolver alguma coisa que estava incomodando ela dentro de casa. Mas eu não vi o que era exatamente. Eu relatei primeiro da casa, que é mais fácil, né? Aí ela falou, tô com uma infiltração do vizinho de cima, tá uma guerra. Aí ela despejou tudo que estava acontecendo. Eu falei, e tem uma cirurgia ginecológica que precisa ser feita, que eu acho que está sendo... Ela falou, mas você percebeu isso? Eu morri de vergonha, né? Eu falei, desculpa, mas é que está pendente, né? Ela falou, é um levantamento de bexiga que eu tenho que fazer e que eu estou adiando. Agora, como é que o negócio apareceu para mim? Vem. A questão é você estar predisposto ali e meio tábula rasa. Você não pode começar a confundir com as suas coisas. Eu não tenho cirurgia que eu saiba ginecológica nenhuma para fazer. Então, quando veio, a informação era algo muito diferente de mim. Aí vocês vão dizer, se aplicar num homem não vai funcionar. Pois bem, os colegas seguintes eram um homem. Joguei energia na cabeça dele, ali no chakra, daqui a pouco o holochakra dele fazia assim, ó. O negócio não parava no meio da minha mão. Eu falei, esse cara está trabalhando projetabilidade. Porque o nível de descoincidência era tão... Agora, ele podia estar trabalhando 1000 coisas. Eu fui direto na projetabilidade. Na hora de relatar, fulano, você está investindo em projetabilidade? Ele falou diariamente. Não há dia que eu não aplico técnica. Aí eu expliquei para ele o porquê. Eu falei, teu holochakra responde na hora que a gente joga energia. Ele começa a oscilar ali no meio da esterilização que você está fazendo. Então, eu vejo assim, uma técnica que propicia a gente treinar muito intensamente, fazer essa assimilação e depois desassimilar. Ali, então, era um exercício em série, foi durante uma dinâmica. Tinha que aplicar pelo menos 3 cadeiras em frente. A gente ia correndo uma cadeira, uma fila ficava parada e a outra ia pulando para o lado. Então, se aplicava num, aplicava no outro, aplicava no outro. Nos 3, eu fui em cima do lance. Agora, aquele dia eu estava bom na coisa. Tem dia que não, eu vejo só dor de cabeça, não sai muito disso. Mas por que eu trouxe esses exemplos? Porque é o treino, a melhor técnica que eu já vi para você fazer assimilação. E a parte boa, o outro está predisposto. Porque às vezes você vai fazer uma assimilação, o outro está fechado, vai dar o maior problema. Você vai querer entrar ali, tem consciência impedindo, vai dar um problemão. Numa dinâmica, num exercício desse de arco voltaico, em princípio a pessoa está querendo receber aquilo. Porque ela quer ouvir o feedback, ela quer sentir ali, ela quer ver, entender o que ela vai sentir. Então procurem, sempre que vocês puderem, aplicar em outras pessoas. Claro, se prepara antes, não vai sair aplicar no motorista do ônibus, porque não é o propósito. Vai numa dinâmica, vai num exercício que tenha o arco voltaico como técnica.
Porque, sinceramente, ainda não vi melhor. Uma técnica que se aproxima disso, clarividência facial. O problema ali é que forma um campo, problema não. O que às vezes complica na clarividência facial? Forma um campo muito denso de energia, porque os dois exteriorizam, né? Energia. Então você forma quase uma nuvem energética ali densa. E vai aparecendo um monte de rosto. Às vezes aparece um que fixa mais, mas às vezes aparece um monte que vai passando ali no meio. E aí nem sempre você entende bem o que são aqueles rostos, o que acontece, o que está acontecendo. O legal é quando, isso já aconteceu uma vez comigo, fixava um rosto, aí aparecia um monte, daqui a pouco voltava aquele. Quando eu comentei daquele rosto, fazia sentido para a pessoa. Agora, os outros eu não entendi o que é. Em termos de assistência, parece que é uma técnica muito poderosa, porque nesse campo que se forma ali entre as duas exteriorizações, ele é muito propício a essas consciências irem passando e serem assistidas. Isso é a base do acoplamento, do que acontece aqui no laboratório acoplementar. A base é utilizar o procedimento da clarividência facial. A gente quer ver, mas os amparadores querem energia para fazer a assistência lá que eles precisam. Eliana. Só para compartilhar uma experiência, nós fazendo o exercício do arco voltaico, aqui no nosso grupo, aqui em Pelotas, né? E eu comecei, fiz duas vezes eu enxergava uma venda nos olhos das duas pessoas que eu fiz, duas colegas. E eu disse, que estranho, elas estão precisando, estão com algum problema de visão, né? Só pode ser, porque era aquela venda, era uma coisa branca, assim, aquilo com energia na volta, mas daí passou um mês, eu fui na oftalmologista e ela me mandou fazer, não, mas a tua visão está estranha, vamos fazer um exame porque tu não está enxergando nada que eu estou te mostrando. E daí eu é que estava com catarata. Acontece também. Acontece também. Daí eu disse, então tá aí, o problema de visão que eu vi nos outros era em mim. E esse exemplo é muito bom, porque mostra que às vezes você está tentando assimilar o outro, mas vai evidenciar, na verdade, uma informação sua, que não estava clara. Acontece também. Acontece também. Tá bom? Vamos tentar, então, ter mais atenção com assimilação, desassimilação. Vamos tentar praticar isso de uma maneira mais profissional. Até porque isso vai ajudar na internet. Quando chegar aquela consciência, que você não entender nada do que ela está sentindo, mas ela está ali acoplada com você e não é o amparador, se você tem essa prática, você vai começar a discriminar melhor e não vai querer se livrar dela correndo. Às vezes acontece. Às vezes o negócio é tão agoniante que você quer que a consciência vá embora. A Maria está balançando a cabeça. Acho que ela já fez isso. Né? Eu não, tá? Só você. Só você que fez. Vamos ouvir a Beth. Eu acho que o que facilita a percepção quando a gente não entra com alguma ideia já concebida do que vai se achar. Isso. Esses e também caso se encontre alguma coisa, se respeite a vontade, né, da outra pessoa, não ser invasivo Isso. ou querer conduzir o trabalho do jeito que a gente acha melhor. Aí dá mais oportunidade de ver a realidade da outra consciência, né? E não ser agressivo com ela. Eu tive uma experiência há pouco tempo que eu estava com uma pessoa e vendo que ela andava num auto-engano, assim, muito acentuado. Então, nós fizemos o acoplamento e eu pensei, desejei, né, mentalmente que ela mudasse, que ela enxergasse o que precisava enxergar. Ainda fui meio vaga, assim, não disse muito determinado que ela tinha que enxergar. E ela ficou extremamente reativa e agressiva comigo.
Então, eu vi assim, não, eu não tinha que ter chegado no acoplamento já querendo conduzir a situação, mas devia ter deixado, né, que as coisas ocorressem da melhor forma, com a assistência melhor possível a ser feita. Então, Aham. foi É isso, essa. você tocou num ponto muito sério, Beth. Isso é, para mim, é uma das maiores dificuldades, é chegar lá razoavelmente vazio. Principalmente se eu tenho alguma informação prévia daquela pessoa. Aí a gente tende a avaliar tudo pelo que a gente conhece da pessoa, e atrapalha muito. Por isso que é ótimo fazer assim na dinâmica quando você não conhece o outro que está ali do outro lado. Aí não tem jeito, a cirurgia ginecológica, pô, nunca vi mulher na minha vida. Não tem muito como duvidar da coisa, né? Muito bem. Agora, já que a gente está fora do corpo, vamos falar um pouquinho de algumas propriedades do psicossoma que podem aí ser exploradas, né? A primeira é a gente tem 15 minutos ainda, dá para falar, acho que vai dar para falar de várias delas. A primeira está na página 617, que é a autopermeabilidade extrafísica. O que vocês entenderam dela? Por que nem sempre ela é possível? Isso é que eu acho mais interessante. Ricardo. Nem sempre é possível por causa da densidade de energia. Explica o que é primeiro. A permeabilidade é a capacidade de passar através dos objetos. Ela nem sempre é possível devido à densidade energética naquele momento do psicossoma. Ou seja, mais energia densa, portanto, o energossoma mais próximo, por exemplo, mais dificuldade vai ter de fazer essa passagem. Se tiver menos dessa energia densa, vai conseguir fazer mais facilmente essa transição através dos objetos. É um dos motivos. Tem outro. Quem me traz o outro? Isadá. É assim, eu vejo que tem um condicionamento mental que inibe isso também. Você está na Isso. extrafísica, tem uma parede ali, você não pensa que vai passar, é Não, condicionado, né? é muito estranho, né? Pô, eu não posso É. atravessar uma parede. Principalmente se a projeção for semiconsciente. Aí você não vai atilar mesmo para esse tipo de coisa. Agora, mesmo que você esteja lúcido, o lúcido aí lembra que tem a escala, né? Tem um ponto que você não está mais lúcido, mas não quer dizer que você domine tudo que está ali. Lembra do 40% por 60%? E tinha um salto do 60% para 80%. A gente viu, acho que na aula passada isso, né? Não quer dizer que você domine a sua manifestação naquela dimensão. Quer dizer que você está lúcido para ela. Você sabe que está projetado e tudo. Mas você sabe fazer tudo que é possível naquela dimensão? Então, em princípio, você, projetado, deveria conseguir atravessar uma parede ou uma porta físicas. Eu já dei com a cara, tanto na parede quanto na porta. E Eu uma vez, cheguei na janela e ainda paguei um mico maior. Eu falei assim, não vou pular não, porque vai que eu estou sonâmbulo e eu caio daqui mesmo e morro. Então, tudo isso eu já fiz de mico. Ô, eu Ricardo, já fiquei preso no quarto, a porta estava eu fechada, também, estava eu aí, também. como é que eu faço? Eu não sabia fazer nada, Mas que raio, o que estava que eu vou preso. fazer aqui, gente? Que eu não saio desse quarto, né? Olhava para a cama, não via o meu corpo, ainda tinha esse detalhe. Não é sempre que eu consigo ver o corpo, não sei aonde que ele se esconde, porque a cama está ali e o corpo não está, não sei aonde ele vai parar. A Maria está se contorcendo de rir ali. Já deve ter visto tudo isso, e mais um pouco, né? Ricardo, vamos lá. Só uma vez eu percebi esse domínio, não é, da manifestação extrafísica neste caso, continua a ter a ver com o nível de lucidez. Sim, tem a Ok. ver. Mas uma coisa não tem a ver, mas é correlação, não é causalidade.
Sim, sim, do tipo, eu tenho um certo nível de lucidez, eu percebo onde estou, mas eu não percebo como manifestar. Se eu estiver mais lúcido, eu começo a perceber como manifestar também. Não sabe todas as possibilidades que são viáveis ali. Uhum. Né? Beth? Ali na sequência, logo abaixo, tem efeitos. Aham. E aí diz assim, às vezes surgem barreiras vibratórias ou resistências extrafísicas bem definidas. Aí eu Uhum. não entendi se essas 4 primeiras resistências, elas são reais, elas existem mesmo, ou se é só inabilidade do projetor. Vamos ler para todo mundo. Deixa Então, ele descreve 5, mas a quinta a pessoa conseguiu. Uhum. Diz assim, ó, às vezes surgem barreiras vibratórias ou resistências extrafísicas bem definidas para a projetora e o projetor projetados conscientes. Aí depois continua ali, depois vem o número 1, densidades desconhecidas, substâncias desconhecidas, tensão superficial, impermeabilidade desconhecida das formações encontradas. Então, Eu aí penso que a chave, Beth, está no parágrafo anterior, que ele fala que julgam o próprio psicossoma maciço. Então, então eu está leio ali a inabilidade ou desconhecimento. o Não Ricardo que fala, exista. acho que ele está de acordo também. Né? Ok. Eu entendi dessa forma. Todo mundo sabe o que é tensão superficial? Todo mundo fez ginásio, ensino médio, tá ótimo. Quem não sabe, não tenha vergonha, a gente explica. E, ó, Explica. explico. Tensão superficial, ela é uma propriedade do estado líquido da matéria. Né? E você põe água num copo, né? Então a água ocupa ali uma determinada porção do copo, e na superfície da água existe uma tensão molecular um pouco maior, parece que ela tem uma camada um pouco mais grossa do que o restante do líquido que está abaixo. Tá? Isso é que se chama tensão superficial. Tá? Aí tem todo um argumento físico de estado sólido, estado líquido, que justifica isso. Esses detalhes eu não tenho. O que eu me lembro é do conceito. Né? Todo líquido possui ali a tensão superficial. É também o que causa aquelas bolhas de água, que parece que fazem assim mesmo uma bolhinha, é essa tensão superficial. Isso Sem aí ela, mesmo. simplesmente dessa forma desfazia. Isso aí mesmo. Tá. Um outro atributo interessante do psicossoma, já que a gente está fora do corpo, é a elasticidade, mas esse eu acho que se explica por si só, né? Tem dois que eu queria tratar em conjunto aqui. Dá tempo, a gente tem 5 minutos aqui, porque eu tenho que passar a lição da próxima quinzena. Né? É inaudibilidade e invisibilidade. Por que que nem sempre, mesmo duas consciências, uma não consegue ver a outra e uma não consegue ouvir a outra? Acho que a gente comentou já em outro momento, né? Que Uhum. são dimensões diferentes. Você até deu o exemplo do Valdo, né? Que ele via as duas consciências, mas elas não se viam. Porque Eu são... falei disso, eu comentei, Uma vez você comentou sobre isso. é o fenômeno da trirrecepção, que ele via as três, ou as duas, não me lembro mais, e É elas não entre elas. isso. Aí a inaudibilidade fica na mesma questão. Fica na mesma, sendo que a audição extrafísica é algo assim bem restrito a algumas dimensões. Dependendo da dimensão, você não precisa falar, você não precisa articular, é só telepático. Né? Muito embora a gente não possa menosprezar alguns aspectos da audição. Por exemplo, poliglotismo.
dependendo da dimensão da assistência, do resgate que você vai fazer, leva uma certa vantagem o projetor que domina mais de um idioma. Agora, detalhe, às vezes, extrafisicamente, ele fala uma língua que ele nem sabe que fala. Eu já vi isso acontecer. Eu já encontrei um amigo meu falando alemão, um vizinho meu daqui. Tá? Eu falei algum alemão nessa vida, mas encontrei com ele fora do corpo, reconheci o garoto com uniforme de soldado prussiano, lá do século XIX, falando um alemão perfeito, a gente se comunicava. Aí depois, como ele é muito meu amigo, eu falei assim, ô fulano, você sabia que você fala alemão? Ele, não tem a menor ideia, não tem o menor registro da língua alemã. Eu falei, pois vá pesquisar, porque você conversou, mas aí eu escutava o que ele dizia. Não era um registro telepático, não. A gente devia estar numa dimensão mais prostral. E o cara nunca falou alemão nessa vida e ele se comunicava em alemão assim, perfeitamente. Ricardo. Em relação à questão da fala e da audição, em dimensões extrafísicas, isso acontece porque é mais uma espécie de plasmagem, e por isso é que acontece nas dimensões mais densas. Tem plasmagem, mas tem a questão do condicionamento também. Sim, A claro. consciência entende que ela tem que falar e que ela tem que escutar. Ela não Sim. entendeu ainda que ela pode telepatizar. Que ela Sim, pode usar. da mesma forma, é a mesma questão da aparência, não é? É a mesma Tipo, coisa. É a mesma condicionamento, mas no Na fundo verdade, é uma plasmagem. acontece com todos os sentidos. Sim. O que é tato extrafísico? Se a gente for pensar, não faz muito sentido. A textura extrafísica, no entanto, existe. Dependendo da dimensão, isso aí faz sentido. Tá? 3 minutos. Vamos à nossa combinação. Não brinca, não. A gente viu um monte de coisa hoje. A gente falou um monte de... Próximo encontro, dia 30. Não, mentira. Nada de dia Dia 30. 8 de outubro. 8 de outubro. A Marli sabe tudo. Ah lá. Perfeito. 8 de outubro. Sessão 11. Capítulos 327 a 370. Viu como a Marlise acompanha tudo? Marlise, você contou quantos entraram hoje? Tem 11, viu? Sim, 11. Anotei. Quando te cobrarem lá, você faz a conta direitinho. Porque hoje vieram me perguntar as pontuações do evento. Eu falei, gente, eu posso dizer no máximo as perguntas que eu faço. Agora, quantos vieram, eu não controlo, não. E não dá. É muita atenção dividida para o meu pobre soma. Né? Mas, então, 327 a 370, que são as relações da consciência projetada. Tem umas coisas interessantes aí para a gente estudar também. Né? Batemos Sorriso foto, Marlise? Vamos fazer Sorridente. tudo. Sorrindo. A Marta, apareça, Marta. Ok. Aqui não forçamos ninguém. Deu, gente. Deu? Apareceu. Marta apareceu, Margarida. Margarida Aí não. vamos de novo, então. Vamos de novo. Só um pouquinho que apareceu uma coisa aqui no meio. Mas vai aparecer. Sorrindo. Agora? Não. Deu? Só um pouquinho, gente. Agora que vai dar. Desapareceu a coisinha. Sorrindo, não. Perfeito. Obrigada. Então, vou interromper a gravação. Eu tenho que repetir para mim mesmo, tá? Não é para vocês, não. É porque